Tudo bem contigo? Vai aqui um chazinho. Meu nome é Ingrid da Mata e te dou as boas-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a biografia e a cinematografia do Spike Lee. Então se você tem curiosidade de saber mais sobre esse cara, fica comigo nesse vídeo até o final. Tenho aqui uma pequena colinha para não esquecer dos tópicos que a gente vai falar. E eu fiz um post no meu LinkedIn sobre o Spike Lee, né, sobre essa oficina que eu fiz. Vou falar um pouquinho dela aqui, que é do Cinema Nosso. O Cinema Nosso é uma instituição, uma ONG aqui do Rio. Então se você gosta de cinema, como eu, curtam eles nas redes sociais, porque lá tem muitos workshops gratuitos, muita coisa interessante para quem tem interesse, né, no cinema, seja como hobby ou seja como profissão, tá? Vamos lá. E como eu tava falando, deixei sobre isso lá no LinkedIn, vai lá no meu LinkedIn ver. E agora eu vou voltar aqui. Vamos falar sobre o Spike Lee. Bom, o Spike Lee é um diretor, cineasta, né, americano. Ele nasceu na Geórgia, tá? Que é um outro estado americano, mas ele foi criado no Brooklyn, né? Então, por isso que todos os filmes do Spike Lee se passam no Brooklyn, né? Praticamente todos os filmes dele, principalmente na primeira fase dele, logo que ele saiu da universidade, se passam no Brooklyn, especificamente nesse bairro dos Estados Unidos, nesse bairro da cidade de Nova York, e um bairro negro. Outra coisa muito interessante da gente pensar sobre o Spike Lee é que ele sempre retrata os seus filmes pessoas negras em situações, ele tem pra ele, né, como diretriz, assim, vou dizer, que ele sempre retrata, se ele vai falar de uma coisa muito dolorosa num filme, o objetivo dele é sempre fazer um contraponto, ou seja, você não vê o Spike Lee retratando pessoas negras em situações de miséria, em situações ruins. Geralmente eles são classe média alta. Então acho isso muito interessante na cinematografia dele. O Spike Lee foi filho de um músico, tá? E uma professora. Então a mãe dele, quem deu essa paixão dele pro cinema foi a mãe dele. Então a mãe dele sempre adorou cinema e ele sempre ia pro cinema quando era criança. Só que os filmes que o Spike Lee assistia, né, quando ele era criança lá nos Estados Unidos, eram cinemas que depreciavam a figura dos negros. Então, o que o Spike Lee faz hoje, né, quando eu falei dessa diretriz, é justamente fazer o contrário, fazer que as pessoas pensem, né, sobre a situação do negro nos Estados Unidos e nada que seja depreciativo, que seja caricato, sabe? E ainda que ele produza algum personagem caricato, é ele falando por ele, não são pessoas brancas que estão produzindo isso, né? E o pai dele é músico, ou seja, todas as trilhas sonoras, né, enquanto o pai dele esteve em vida, foram feitas pelo pai do Spike Lee, dos filmes dele. Então isso também é muito interessante. Se você for no Spotify, tem várias playlists muito maneiras, vocês vão adorar. Isso é uma coisa muito legal. Ele se formou em cinema na Universidade de Nova York. E quando o Spike Lee ele saiu da universidade, ele entendia muito bem, para ele fazer dinheiro nesse cenário e para outras pessoas também fazerem dinheiro, né? Ele precisava de um CNPJ, precisava abrir uma empresa. Porque não adiantava nada ele ir para um grande canal de TV, porque isso aconteceu, ele recebeu convites, né? Mas tudo que ele fosse produzir, a maior parte do lucro, dos ganhos, iam continuar na mão de certas pessoas. Então ele sempre entendeu isso muito bem. Tanto que ele quando era assim que ele se formou, ele criou uma produtora chamada 40 Acres in a Mood. E essa é uma história muito interessante, que eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês, que é, lá nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, o governo, ele deu pra mais ou menos 40 mil negros, tá? 40 mil ex-escravizados, 40 acres de terra, né? Hectares, e uma mula. Isso foi tipo uma reparação, tá? Hoje, essa quantidade de terra que foi dada pra essas 40 mil pessoas valeriam cerca de 640 bilhões de dólares, tá? Em valores atuais. Então ele já criou essa produtora. O Spike Lee, ele sempre tem, assim, uma ideia não integracionista, sabe? Ele tem amigos brancos, ele faz muita coisa com branco, mas pra trabalhar, ele sempre trabalha com pessoas negras e ele sempre trabalha, a família dele é negra e tudo mais. Então, assim, ele tem essa visão muito clara também, tá? Então ele criou essa produtora chamada 40 Acres in a Moon, que ele faz tudo hoje. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a oficina. Eu já dei um panorama de como foi a vida do Spike Lee. Vou falar um pouquinho sobre os 4 filmes que eu assisti. O primeiro filme que eu assisti foi She's Gotta Have It, que é a versão original do filme, que depois veio a se tornar uma série da Netflix, que lançou assim recentemente, tem o quê? No máximo 2 anos. Então foi um dos primeiros filmes dele. O filme, ele é todo em preto e branco. Ele é muito lindo. Tem as minhas ali, né, eu acho que o Spike Lee, ele tem um cinema muito másculo, né, muito
muito machista ele também, né? Acho que o bom é isso, né? As pessoas mudam. O bom é que as pessoas mudam. A gente vai mudando, já amadurecendo, a gente vai aprendendo outras coisas e a gente vai melhorando o nosso trabalho, né? Não quer dizer que o nosso primeiro trabalho pode ser muito bom naquela época, mas se a gente for olhar pra frente, isso vai estar, de repente, vai estar muito atrás, sabe? Como é que eu vou explicar? Só que isso não significa, né, que o nosso trabalho, ele pode ser muito bom naquela época, mas com o passar dos anos, são pouquíssimas pessoas, são realmente gênios que conseguem ter a genialidade mesmo, né? São poucas pessoas que têm a genialidade de criar trabalhos, sejam literários, audiovisuais, musicais, que sejam eternos, que não importem, que não importa, né? O que vai acontecer, qual vai ser a geração, aquele trabalho ele continua relevante, ele continua impactando as pessoas. Então essa primeira versão da She's Gotta Have It é muito linda, por falar a fotografia, foi muito premiada, e isso foi, né, isso foi o boom dele, foi quando esse primeiro trabalho dele, logo depois da faculdade, foi que lançou o Spike Lee, né, no mundo. Então, se vocês conseguirem achar pela internet, assistam She's Gotta Have It na versão original. Então, esse filme, que é o She's Gotta Have It, o original foi feito em 87, que é a personagem da Nola Darling, que tem muitos namorados, que é jovem, que é cheia de vida, que é uma artista, que tem vontades e desejos e anseios, que, enfim, uma mulher maravilhosa, muito à frente do seu tempo, e que naquela época muitas pessoas do movimento negro, principalmente feministas negras, entraram muito em conflito e acharam que aquele filme seria uma audácia, né? Seria, assim, muito forte. Só que a gente não pode esquecer que o Spike Lee é um homem e ele estava tratando de uma perspectiva de uma mulher, né? Através, né? Então, assim, era um homem que estava tratando da vida de uma mulher, ou seja, escreveu sobre a vida de uma mulher jovem, negra, americana, do Brooklyn, artista. Então, por mais que eles ponham o trabalho dele ali como roteirista, vão passar coisas da visão dele, né? Não tem, acho que como artistas, como criadores de conteúdo, como qualquer outra coisa, como qualquer profissional, você sempre vai deixar um pedaço seu no seu trabalho, né? E isso não poderia ser diferente com o Spike Lee. O segundo filme que a gente viu foi o filme do The Right Thing, que é Faça a Coisa Certa, que também se passa no Brooklyn, também tem o Spike Lee, ele procura encenar nos seus filmes até hoje, então ele sempre aparece, ele é um dos personagens. Basicamente é a história de um menino, a história do Monkey, que é o Spike Lee. O Spike Lee, ele faz um negro que não acorda, tipo assim, que não tá acordado, né? Quem já fez parte do movimento negro ou já militou em alguma coisa, seja se você é vegano, se você é dos animais, qualquer coisa, se você já militou, a gente sempre fala acorda, né? Acorda, vê o que tá na tua frente. Então a gente fala assim, existem pessoas que estão acordadas, ou seja, que elas têm noção do que elas estão vivendo, que elas sabem que elas são oprimidas e que elas sabem que estão dentro de um sistema mal, né, pra elas, que não as favorece, e tem pessoas que estão dormindo. Então, o Spike Lee interpreta o Monkey, que é uma pessoa que está dormindo, né, que ele tá dormindo, é uma pessoa acordada, e que tem amigos brancos. Então, ele também retrata uma realidade dos Estados Unidos, que ela também pode ser vista no Poderoso Chefão, que com certeza o Spike Lee viu e inspirou ele, e que depois, mais tarde, também foi muito bem retratada na série Os Sopranos, The Sopranos. Eu já fui pra New Jersey, já morei nos Estados Unidos, morei em Nova York. Então, assim, a comunidade italiana, né, naquela região de Newark, New Jersey, Nova York, ela é muito forte, né, a comunidade negra e a comunidade italiana. Só que naquela época aconteceu que duas pessoas negras, né, dois homens negros, eles tiveram um carro quebrado e eles foram. Nos Estados Unidos é muito separado, assim, né? Tem um apartheid. Aqui, principalmente no Rio ou em São Paulo, a gente, ainda que haja um sistema opressor, enfim, racista e tudo mais, a gente convive, né? Você tá aqui em Ipanema, a favela tá ali, o cara do prédio desce pra praia, o cara da favela desce pra praia e se encontram e são amigos. Nos Estados Unidos não é bem assim, sabe? Existem bairros italianos, bairros negros, né? Bairros só de negros, existem isso. As pessoas, assim, a questão geográfica é muito, muito latente, é muito explícita nesse ponto, né? Muito clara. Esses caras foram numa pizzaria, num bairro italiano, e pediram para usar o telefone porque o carro deles tinha quebrado. E eles foram atacados. Então, o que aconteceu? As pessoas protestaram naquela época sobre isso. Então, o Spike Lee, ele retratou isso nesse filme dele, que é do The Right Thing. Uma das coisas mais interessantes também no trabalho do Spike Lee é pensar que ele é muito ambíguo e ele nunca dá um desfecho, tá? Ele faz a gente pensar, ele não te dá resposta.
entendeu? Ele fala assim, aconteceu isso aqui, é assim, o que você faria? Como é que você pensa sobre isso? Não existe um desfecho assim bonitinho, sempre feliz, não. A vida acaba como ela é. E a gente começa depois a imaginar situações que poderiam ter ocorrido ou que a gente poderia ter feito melhor, né, em alguns casos. Então, o Do the Right Thing é exatamente isso e retrata essa relação do Munch, que trabalha numa pizzaria de italianos, e ele mostra toda essa fricção, toda essa tensão entre a comunidade negra e a comunidade italiana. E os italianos, né, se você for pensar, eles também são imigrantes, né? Eles não vão sofrer em si racismo como os negros americanos, mas eles vão sofrer xenofobia. Então, a gente também retrata muito aqui, ele retrata muito isso, né, de você não pertencer a um grupo, você está fora de uma bolha. Enfim, é isso. O outro filme que a gente assistiu foi Jungle Fever, que é com o Wesley Snipes. Eu acho que era o comecinho da carreira dele. Ele está lindo, maravilhoso. E assim, eu amei ele nesse filme. Ele interpreta um arquiteto americano que trabalha num escritório de arquitetura há anos e que é um dos que mais trabalha, um que mais entrega, um que faz tudo. E aí ele pede pra ser sócio e os caras dizem não. Então assim, e aí a vida dele começa a se desenrolar tudo ali. De novo, nós temos o encontro da comunidade negra e comunidade italiana dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma coisa que deve ter sido muito presente. Ele trata de novo a polarização, a tensão, achei a palavra, a tensão entre a comunidade negra e a comunidade italiana dos Estados Unidos. O que acontece é que, enquanto ele está no escritório e fazendo todo o seu melhor para tentar ser sócio, ele acaba se envolvendo com a estagiária dele, que é uma descendente de italianos, né, que é uma italiana, ali, imigrante, coisa baixa, pobrinha, que está tentando um emprego, está tentando fazer a vida. Então ele mostra esse relacionamento ali de um negro muito bem sucedido, com muito dinheiro, que vai sair para o escritório, do escritório, né, para montar seu próprio escritório, se relacionar com uma mulher branca mais pobre que ele. Então, o filme ele se desenrola nessa trama aí, e esse foi o Jungle Fever. Para fechar, nós tivemos o filme chamado Crooklyn, que é um filme basicamente autobiográfico, tá? O Spike Lee, ele tem, acho que 6 ou 5 irmãos, acho que é 6 com ele. A mãe dele acabou partindo mais cedo, acho que ela teve câncer e tudo mais. Então, eles resolveram se juntar, né? A irmã dele também aparece em muitos dos filmes dele. Ela também é roteirista e ela participou do filme também. Basicamente conta a história da vida dele, do Spike Lee. Porque eu acho que eles eram 4, não, eles eram 5 e 6 com ela. Então, ela era a única menina. Então, ele conta essa história da família deles, crescendo ali no Brooklyn. Teve a mãe dele era professora e teve um momento que eles passaram dificuldades, eles tiveram que morar com os tios que tinham mais dinheiro, então eles foram mudar de cidade. O que eu acho também que esse filme, Crooklyn, inspirou o Chris Rock pra ele fazer Todo Mundo Odeia o Chris. Tem muitas coisas ali que ele retrata que eu pesquei muito, assim, que podem ter sido inspiração pra ele ter feito o Eu Odeio o Chris. Mas é um filme que é muito tenso. É tenso, porque ele é muito real, ele mostra a realidade, ele mostra, assim, os fatos. Que você viver numa família grande, com muitos filhos, você não ter tantos recursos, o quanto é difícil você educar as crianças. Então, ele não romantiza nada, ele mostra todas as tensões que existem dentro dessa família. E é um filme muito emocionante, então eu super recomendo. Deixa eu ver aqui o que tinha mais. Outra coisa que eu vou falar aqui, que agora tá no cinema, o Nope, ou acho que é Não, Não Olhe, em português, que é do Jordan Peele. O Jordan Peele é um pupilo do Spike Lee, tá? Ele estudou com o Spike Lee lá em Nova York. E hoje também é um dos caras aí super... A Ava Durvey também, que fez Olhos que Condenam. Eu nunca vi essa série também, nunca quero ver, porque deve ser muito forte. Eu acho que essa série é justamente pros brancos verem, brancos racistas. Mas eu não vi. Mas eles são ex-alunos do Spike Lee, eles estão fazendo um trabalho super interessante, maravilhoso e reconhecido hoje, atualmente em Hollywood. Eu aprendi muito com esses filmes, foi muito bom ter assistido esses 4 filmes e bom também a discussão que rola depois nas oficinas, porque a gente consegue pescar, trocar ideia e ter insights sobre coisas que a gente talvez não tenha percebido no filme e que outras pessoas perceberam. Isso é muito legal. Eu acho que é isso. Já falei de cada filme, já falei o quanto é legal. Agora, o que eu vou falar? Eu adorei ter feito a oficina porque ela traz insights pra gente que a gente não teria se a gente estivesse sozinho. Então, é muito bom
logo após você assistir um filme, você tá com essas pessoas, né? Você trocar ideia com outras pessoas que às vezes tiveram uma visão, um insight diferente do seu. Seja pra alguma cena ou seja pra alguma coisa, né? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar achar algum lugar pra vocês conseguirem assistir o filme. Se você quer assistir o filme e você assistiu esse vídeo e você tem curiosidade de assistir alguns filmes, me chama, entendeu? Que a gente troca aí streamings e coisas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, entendeu? Tentei fazer uma coisa assim mais orgânica, só que eu sou pisciana, gente, assim, eu esqueço sempre das coisas, não adianta. Aí depois eu fico nervosa, porque eu quero lembrar, eu quero ler, aí eu quero fazer, entendeu? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, dê seu like, comenta, compartilhe. Vamos trocar ideia comigo nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem. Ingrid, achei o filme assim, 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 ou então quero saber onde está o filme, conversa comigo. E é nóis. Um beijo.